Olha que interessante essa história aqui. A gente tá em 1 Reis, capítulo 21. Apareceu um novo personagem aqui no nosso estudo, que é o Navote, ou Nabote em português. E a gente tá na página 35 aqui do nosso estudo. Esse capítulo só mostrou esse novo personagem aqui, que é o Navote. Tá? E aqui, qual é a história? Esse rapaz, ele tinha uma plantação de vinho, de uvas, desculpe, uma plantação de uvas bem do lado do palácio do rei Achad, que é o rei que a gente já viu aqui no estudo anterior, o Achav, tá? Que é o Acabe em português, aquele que era marido da Jezabel, que ela e ele, né, os dois iam atrás dos profetas de Deus. Mas o único profeta que eles não conseguiram matar foi o Eliarro, que a gente viu no capítulo anterior e que apareceu... Cadê ele aqui? Aqui. O Eliarro, o profeta Elias, tá? De 1 Reis 17:1. Então, esse rapaz, ele tinha essa plantação de uva e o Achad queria comprar essa plantação de uva ou trocar, fazer um negócio com ele, mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu não vou vender e não vou fazer nenhum negócio porque isso aqui é a herança dos meus antepassados e o Criador pediu para que eu não negocie isso com ninguém. Então, o Achad ficou muito revoltado com a situação, ficou triste, foi embora para casa, meio mal. Chegou em casa, a esposa dele viu que ele não queria comer e ele falou, não quero comer, tô sem fome. O Navote não quis me vender a plantação de uvas dele e eu não tô legal. E ela falou assim, mas você não é o rei de Israel? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa reagir. Deixa que eu te ajudo. Então, a esposa dele escreveu algumas cartas assinada pelo Achav e selada, né? Então, era um documento oficial, porque eles eram líderes, né? E mandou, sabe para quem? Para os líderes da onde o Navote morava. O Navote morava em outra cidade, ela mandou essa carta para os líderes da cidade deste rapaz aqui, falando o seguinte, olha aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, faz um jejum com o povo aí do local e chama o Navote para sentar no lugar de honra, para que ele se sinta honrado, para que ele se sinta engrandecido no meio do povo, só que leve 2 homens de mau caráter junto e deixe-os acusar publicamente de ter amaldiçoado Deus e o rei Achad, tá? Na qual ele não vendeu a sua plantação de uva. E depois levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. E foi isso que eles fizeram. Olha como não tem nada novo debaixo do sol. O que aconteceu aqui? Os líderes, que eram os líderes atuais, os reis atuais, mandaram uma carta para os reis da outra cidade e eles fizeram um acordo contra essa pessoa aqui, ó. Só porque essa pessoa não quis vender a plantação de uva para o rei, tá? Então eles armaram todo esse plano. Só um pouquinho. Com a cadeira. Então, hoje em dia, né, ou até em alguns momentos da história, isso não é incomum de acontecer, de líderes combinarem coisas entre si, inclusive colocando um jejum no meio do acordo para pegar alguém que eles querem, para armar um plano contra alguém que eles querem. Então, eles armam tudo que eles querem, pois são líderes falando com líderes. Olha que história interessante, olha que história maluca. Foi isso exatamente que os líderes fizeram, levaram Navote, colocaram ele num lugar de honra lá no meio dessa cerimônia, que eles proclamaram um jejum, né, e deram a Navote o assento de honra no meio do povo. Aí foi lá os 2 homens de mau caráter, acusaram ele publicamente, dizendo, Navote amaldiçoou Deus e o rei. Então eles levaram o Navote para fora da cidade e apedrejaram esse rapaz até a morte. E aí enviaram uma mensagem para a Jezebel, dizendo, Navote foi apedrejado até a morte. E aí ela voltou para o marido dela e falou, problema resolvido, vai lá
e pega a plantação de uvas que você queria. E ele foi lá e tomou a plantação de uvas para ele, tá? O Achad. E aí, o que aconteceu? O Criador veio a Eliarro, tá? O profeta que estava lá nesse momento e contou tudo a Eliarro que tinha acontecido. Então, Eliarro chegou para Achad e falou: olha, no mesmo lugar onde vocês derramaram o sangue inocente do Navote, o seu sangue e da sua esposa também será derramado. E aí, foi aí que aconteceu um arrependimento da parte desse Achad, e ele era muito idólatra com outros deuses, ele fez tudo que desagradava o Criador, né? Então, só que nesse momento que Eliarro falou tudo isso para ele, ele se arrependeu, colocou panos de saco no corpo, começou a agir com humildade, e aí olha o que aconteceu. Então, a palavra do Criador veio a Eliarro e disse: está vendo como Achad tem se humilhado diante de mim? Uma vez que ele se humilhou, eu não farei mal a ele durante toda a sua vida, mas durante a vida de seus filhos, trarei o mal sobre sua casa. Olha só, é uma história muito profunda. Um capítulo aqui mostra uma história bem profunda e, inclusive, faz a gente ter várias reflexões. Nessa história aqui só apareceu esse personagem, e agora nós vamos continuar aqui com o estudo para pegar mais personagens e incluir aqui no nosso estudo. Desculpem a imagem, tá? Tá de noite aqui, minha neném tá dormindo e também por isso que eu falo um tom de voz mais baixo, tá? Mas vamos continuar. Aqui no capítulo 22 já apareceram novos personagens. O Micaías, que é um profeta do Criador, e o nome do pai dele era Inla. Eles apareceram em 1 Reis 22:8. Depois apareceu o profeta Zedequias, em 1 Reis 22:11, e o pai dele se chamava Kenaana, também em 1 Reis 22:11. E mais pra frente aparece Oash, que em português é Joás, em 1 Reis 22:26. Esses aqui são os personagens novos que não tem ligações com os personagens que a gente já anotou. E apareceram outros personagens aqui na nossa página anterior, que um deles é o filho do rei Achav, que a gente acabou de falar um pouco da história dele, lá com a Jezabel. E o filho dele foi só aparecer aqui, em 1 Reis 22:40, certo? E vamos lembrar, pessoal, desse filho dele aqui, tá? Porque lembra que quando o Acabe, né? O Acabe se arrependeu lá, depois que o profeta Eliarro falou com ele, ele vestiu panos de saco, o Criador viu um certo arrependimento nele e poupou ele naquele momento, né, da morte, mas ele falou que ele ia jogar as consequências no filho dele. Então vamos mais pra frente aí na história guardar esse Acasias aqui pra gente ver o que vai acontecer com ele também. No próprio final do capítulo 22 já fala que ele seguiu todos os passos do pai e da mãe dele, que ele não prestava, que ele fez tudo que era ruim aos olhos do Criador. Então aí a gente já tem uma noção do que vai acontecer. Nesse capítulo 22 também aparece bastante sobre o Josafá, que é filho de Asa, tá? Ele a gente já tinha anotado, mas agora apareceu o filho dele aqui, que é o Jeorão. Em hebraico está escrito Ihoram. Ele apareceu em 1 Reis 22, 50 ou 51, tá? A Bíblia tá assim ali, que algumas Bíblias está no versículo 50, outras está no 51. Olha só como é que aparece aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que eu coloquei assim. E ele foi rei por 2 anos em Israel, assumindo o papel, né, do pai dele. Deixa eu ver quem mais apareceu aqui. Sim. E apareceu também aqui o nome da mãe do Josafá, tá? Em hebraico o nome dele é Yehoshafat. Acho que é assim que fala. A mãe dele é essa Azuba.
apareceu em 1 Reis 22:42, e ela era filha de Sili, ou Shilshi em hebraico. Mas aí eu não sei se esse personagem aqui é homem ou mulher, tá? Provavelmente é pai dela, mas não fala. E apareceu em 1 Reis 22:42. Então, são esses personagens novos que a gente tem no nosso estudo. E aqui aparece algo bem legal, só para título de curiosidade, o Yoshafat, ele tinha ganhado uma guerra que ele fez com esse rei aqui, né? O Acabe, ele ganhou essa guerra, o Acabe morreu. E aí, o Yoshafat, que é o Josafá, beleza? Ele construiu grandes navios de Tarshish, que é essa palavra usada aqui no texto. É uma palavra transliterada, né, do hebraico para o português, e isso aqui significa que é um navio que tem capacidade de ir até a Espanha. É essa palavra aqui, ó, Tarshish, significa navios. Aí ele explica, navios com a capacidade de locomoção até Tarshish, comumente identificada com a Espanha. Tá? Ele foi construído para ir até a Espanha. Mas eles naufragaram aqui, ó, em Etzon Gever, que é o Golfo de Acaba, na Jordânia. Então, vamos ver no mapa pra gente ilustrar. Mas nenhuma das minhas bíblias tem um mapa completo, só tem, assim, os pedaços dos mapas, né? Mas aí eu vou colocar também uma foto do Google Maps aqui pra vocês verem. Mas vamos lá. Então, ele construiu esse barco, que era um barco de grande porte, que conseguiria chegar até a Espanha, mas ele naufragou bem aqui, ó. Cadê? Golfo de Acaba. Acaba, isso. Esse Golfo de Acaba, que é bem aqui, ó, nessa cidadezinha, deixa eu arrumar a página. Aqui, ó, chamada Ezion-Geber, faz parte da Jordânia, tá? Que é pra cá. Aqui pra baixo é Arábia Saudita, e desse lado do Golfo aqui é Egito, tá? Então, nesse Golfo de Acabe, naufragou o navio dele. E ele ia fazer o caminho que eu tô colocando aí na tela para vocês. Era esse caminho que ele iria fazer para chegar até a Espanha. Então, pense que o barco dele tinha uma grande capacidade de navegação, mas eles acabaram naufragando ali, e ele estava junto nesse barco e acabou morrendo. Aí, depois disso, que aparece o filho dele aqui, ó, que acabou tomando o lugar dele como rei de Israel, né, e ficou no poder por 2 anos, tá bom? Ah, e para vocês saberem que Bíblia eu usei para ver esse mapa aqui, tá? Foi essa Bíblia de estudos, Bíblia King James 16:11, tá? Com o estudo Roman, beleza? Então, aqui tem bastante ilustração, mapa, e aqui embaixo sempre tem explicação do período, da cultura, vários pontos para aprofundar o texto, tá? Por isso que ela é bem grossa, assim, porque ela tem muita informação. E a Bíblia que eu uso para ler e anotar os nomes, que tem os nomes em hebraico, é essa aqui, Bíblia Judaica Completa, tá bom? Porque ela tem vários termos em hebraico, e o nome das cidades também ela traz em hebraico, claro, né, transliterado para o português. Assim a gente pode ler o texto em hebraico, e aqui atrás tem o dicionário de todas as palavras em hebraico, tá? Então, assim, é legal também que a gente vai aprendendo algumas palavras no original aí mais profundo. A única parte que ela traz o hebraico escrito com letras em hebraico, deixa eu ir aqui, é no começo dos capítulos, ó. Aí tá escrito em hebraico e depois transliterado aqui pro português, tá? Como se fala esta palavra aqui como em hebraico, tá? Bereshit, Gênesis. Assim a gente aprende um pouquinho mais, né, de hebraico. Estudos feitos. Eu espero vocês aqui no nosso próximo estudo, na qual eu vou compartilhando com vocês tudo que eu anotar. E até a próxima. Shalom.